Às vezes a gente está fazendo alguma conta de divisão e começa a aparecer esse tipo de coisa aqui durante a conta. Aí o professor ensinou pra gente, quando a gente era bem pequenininho lá, que na verdade o resultado dessa divisão era uma dízima periódica, né? Então os dígitos estão se repetindo. Aqui a hora que você começa a fazer a divisão com o algoritmo de Euclides, chega um momento em que o resultado vai começar a ter dígitos repetidos depois da vírgula, né? Pode ser que apareça o mesmo dígito se repetindo ou pode ser que apareçam dígitos diferentes se repetindo. O que você percebe é que tem um padrãozinho de repetição, né? E aí você vê assim, a cada quantos dígitos esses números se repetem, você chama de período da sua dízima, né? Então o objetivo aqui é meio que tentar fazer o caminho inverso. A gente vai pegar uma dízima periódica e vai tentar dizer quais serão os dois números cuja divisão vai resultar naquela dízima periódica, tá? Então a gente vai começar com este exemplo aqui, ó. Eu quero saber quais são os dois números que divididos resultam nessa dízima periódica aqui. 0,333 e continua o 3 se repetindo infinitamente, tá? É claro que a gente pode pensar como uma divisão, só que a gente também é acostumado a chamar ou melhor, a gente é acostumado a dizer assim, vai ter uma fração que vai gerar essa dízima periódica, que daí no caso é a fração geratriz da dízima, mas a fração nada mais é do que uma divisão entre dois números, né? Então tá tudo ok se você quiser falar dois números divididos dando essa dízima ou uma fração que gera essa dízima periódica aqui. Então qual que é o truque para resolver esse caso? Eu percebo que nessa dízima aqui o período é 1, porque o único dígito que está se repetindo é o 3. Então ele se repete de 1 em 1. Então, período 1. Eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar essa dízima periódica de x. Por que eu estou fazendo isso? Quero colocar uma roupa de fração nesse x aqui, tá? Que daí no caso vai ser a fração que vai gerar a nossa dízima periódica, tá? Então a ideia é assim, ó, gente. Eu vou pegar essa equação aqui, tá? Eu chamei de x igual a 0,3333, tá? Nessa equação eu vou multiplicar ela por 10, tá? Dos dois lados, né? Tudo que eu faço de um lado da equação, eu tenho que fazer do outro lado. Se eu multiplicar por 10 aqui, gente, o que vai acontecer é o seguinte. 10 vezes x vai ficar 10x igual a. Quando eu multiplico 10 por um número com vírgula, o que o 10 faz nesse número, né? Qual que é o efeito dele aqui? O efeito que o 10 faz é mover a vírgula uma casa para a direita. Então, esta dízima multiplicada por 10 ficaria 3,333, e aí o 3 continua se repetindo indefinidamente, tá? O que eu faço agora a partir disso? O que eu vou fazer é pegar essa equaçãozinha aqui de baixo e subtrair a equação de cima dela. Como que faz isso, gente? Então eu vou lá, pego de baixo para cima e faço uma subtração membro a membro. Aqui do lado esquerdo ficaria 10x menos x. Aqui do lado direito ficaria o 3,333, continua, menos 0,333, continua. 10x menos x resulta em 9x. Então eu tenho 9x igual a. Agora, essa diferença 3,3333 menos 0,3333, isso aí dá quanto? Percebam que, depois da vírgula, os dígitos são os mesmos aqui, ó, nesse número e nesse. Então, quando eu faço a subtração, esse cara menos esse, todo mundo aqui, ó, que está depois da vírgula, vai se anular. O que vai sobrar, então, para nós? Vai ser 3 menos 0, que dá 3. Tudo bem? Ó, se você quiser enxergar melhor, 3,333, você sabe que vai se repetir, menos 0,333, vai se repetir todo mundo aqui. O que acontece? Ó? A parte que está depois da vírgula vai zerar. 3 menos 0 dá 3, por isso que resulta em 3 isso aqui, tá bom? E aí o que vai acontecer, gente? Agora, nesta equação, eu vou isolar o meu x. Se o 9 está multiplicando o x aqui, eu vou dividir por 9, que eu elimino ele daqui. Ou seja, o x vai ser 3 dividido por 9. Se eu quiser simplificar isso aqui, dá para simplificar por 3, né? Fica 1/3.
Conclusão, gente. A fração geratriz da dízima periódica 0,33333 é a fração 1/3. Faz aí a continha, coloca isso aqui na chave, faz 1 dividido por 3 e vê que você vai obter exatamente esse valor aqui. Beleza? Ok, então a técnica aqui para dízima periódica de período 1, multiplique por 10, obtenha uma nova equação, faz a diferença e você vai conseguir obter a fração geratriz de uma forma bem simples. Outro exemplo. Nesse exemplo aqui, gente, eu já estou chamando minha dízima periódica de y, tá? E ela vai ser 1,36, 36, 36. Então o 36 está se repetindo indefinidamente aqui, tá? Ele vai se repetir para sempre. E o que acontece aqui, gente? Aqui a gente percebe que a repetição está acontecendo de 2 em 2, né? São 2 dígitos que estão se repetindo aqui nessa dízima. Então o período dessa dízima é 2. Qual que vai ser a técnica que eu vou usar para resolver esse tipo de caso? Se eu multiplicar por 10, não vai me ajudar muito, porque o 10 vai deslocar a vírgula uma casa para cá, e aí na hora que eu for fazer aquela diferença, ele não vai ser muito satisfatório o resultado que eu vou obter. Então qual que seria a ideia nesse caso aqui? A ideia é multiplicar por 100, porque o período da dízima é 2. Então a gente sempre vai tentar pensar assim, ó, se o período da dízima, nesse tipo aqui, né, pode ser que tenha números maiores, aqui eu já não sei se funciona, tá? Mas se for algum número inteiro, vírgula, aí a repetição começando a partir do primeiro dígito depois da vírgula, né? Você sempre vai multiplicar por 10 elevado ao período da sua dízima. No caso aqui, como o período é 2, você multiplica por 10 elevado a 2, que é 100 no caso. Então vamos lá, fazendo a multiplicação por 100. Aqui ficaria 100 vezes y, 100y, igual a... Quando eu multiplico 100 neste número aqui, o 100 desloca a vírgula 2 casas para a direita. Então isso aqui ficaria 136, porque essa vírgula andou 2 casas para a direita, vírgula 36, 36 e continua se repetindo esse 36 ali. Ok? Agora o que eu faço? Mesmo esquema. Eu pego a equação de baixo menos a equação de cima. 100y menos y resulta em 99y. Se eu fizer 136,36 menos 1,36, a parte depois da vírgula vai se anular. Então, aqui some os dígitos depois da vírgula. E aí fica 136 menos 1, que dá 135. E aí, é só eu isolar o y. Y igual 135 sobre 99. E aqui está a fração geratriz da nossa dízima. É claro que eu posso simplificar ela ainda, porque os dois números aqui são divisíveis por 3, né? Então, se eu simplificar, ficaria assim. 99 por 3, eu sei que dá 33. 135 por 3 dá 45. Mas ainda dá para dividir por 3 mais uma vez, né? 45 por 3 dá 15. 33 por 3 dá 11. Então, a fração geratriz da nossa dízima periódica 1,36, 36, 36 é 15 sobre 11. Tá? E aí eu deixo um desafio para vocês. Como que você encontraria a fração geratriz dessa dízima aqui? Ó? Z igual, sei lá, 17,932, e aí esse 932 vai se repetir para sempre. Tá? Deixa aí nos comentários se tu conseguiu achar a resposta dessa, e qualquer dúvida escreva que eu vou responder, ok? Então até a próxima.